Pessoal, fazer esse vídeo, espero que o último vídeo sobre a vacina da AstraZeneca, que foi retirado do mercado de todo o mundo, né? Eu fiz um vídeo falando que a AstraZeneca tinha informado que não ia mais fabricar vacina, né? Explicando quais foram os motivos que ela tomou essa decisão, que não era porque estava matando gente, nada disso, né? E eu vou explicar novamente para vocês. Só que nesse vídeo que eu fiz lá atrás, teve uma enxurrada de perguntas, né? E até vídeo meu antigo, da época mesmo quando saiu a vacina da AstraZeneca, eu falando que era uma vacina segura, eficaz, que poderia tomar, que tinha algumas reações raras, mas existiam, né? Do vídeo lá atrás, você botar no YouTube, a AstraZeneca, complicações, você vai encontrar vídeo meu de mais de um ano atrás, já explicando tudo isso que a gente já sabia. Desde a época eu vou explicar aqui para vocês. A própria farmacêutica veio a público e falou isso também, né? Teve um certo debate lá no Reino Unido sobre essas questões e eu vou explicar para vocês qual o cenário, né? Em primeiro lugar, se você tomou a vacina da AstraZeneca, né, que grande parte da população tomou, minha esposa tomou, minha irmã tomou, eu tomei uma das doses, então assim, a maioria das pessoas tomaram, esqueça a preocupação quanto a isso, não vai te gerar consequência nenhuma. E aí vamos lá entender qual foi a polêmica, qual foi o motivo da retirada do mercado e quais as confusões que algumas pessoas estão fazendo, né? Número 1. Os estudos foram feitos, fase 1, fase 2, fase 3, mostrando que a vacina era segura, eficaz e por isso foi aplicada. E esses estudos continuam aí. Então, se a farmacêutica quisesse continuar fabricando, ela poderia continuar. Ninguém tirou a permissão dela aqui no Brasil, né, Anvisa e tal, de fazer isso, né? A Fiocruz até produziu aqui. O que aconteceu foi, desses milhões de pessoas vacinadas, a gente sabia lá atrás isso, apareceram, né, dezenas de casos de pessoas que tinham trombose. O corpo, após tomar a vacina, criava uma certa reação, provavelmente pelo vetor que era utilizado, né? E gerava, aumentava a chance de ter trombose. É uma doença bem específica, bem rara, que aconteceu em algumas pessoas. Pra vocês terem ideia, o Reino Unido é um exemplo de organização do sistema de saúde público, né? E foi realmente o berço de onde saiu a vacina da AstraZeneca. Ele notificou ali uns 80 casos de pessoas que tiveram reações graves, que levaram até a morte dessas pessoas por causa da vacina. Esse é o relato que a gente tem no mundo, né? Dentro desse contexto de milhões de doses aplicadas, dezenas de casos de complicações, foi colocado, como já estava lá atrás, desse potencial risco e todo mundo continuou aprovando e autorizando. Um ou outro país colocou algumas situações, aqui no Brasil mesmo, não deu para grávida, porque tem um risco de trombose maior, e foram reajustando, né? Quando a farmacêutica viu no contexto, né, de várias outras farmacêuticas produzindo vacina que não tinha esse tipo de reação, essas outras vacinas acabaram ganhando mais o mercado. Por que elas ganharam mais o mercado? Porque elas tinham um risco menor de trombose do que essa outra, e a trombose é o grande medo que todo mundo tinha, e os governos acabaram, dentro do contexto do comitê técnico científico, escolhendo outras vacinas. Então deixou de ter mercado, de procura por essa vacina. A farmacêutica, dentro desse contexto, retirou do mercado. Ah, Júlio, será que essas mortes, essas complicações influenciaram? Claro que influenciaram a decisão da farmacêutica, até porque ela está imaginando porque ela vendeu mais, vendeu menos, porque teve problema, e também gerou uma série de debates, até judiciais, no Reino Unido, na Inglaterra. O The Sun, que é um jornal grande lá na Inglaterra, fez um trabalho de reportagem sobre mostrando esses casos de trombose. Isso vai parar na justiça. Assim, esse papel de jornalismo investigativo, da questão desse debate da ciência, risco versus benefício de qualquer tratamento, existia, existe e continuará existindo. Sou cirurgião, eu faço cirurgias que tem risco, né? Pode ter intercorrência, pode ter complicação, pode ser questionado. A farmacêutica faz um remédio com benefício, sei lá, vamos pensar, remédio para emagrecer, Ozempic, aí de repente sai que o Ozempic tem tal complicação. Isso sempre vai existir, em especial no contexto como a gente viveu da Covid. Então, na minha avaliação, do ponto de vista técnico-científico, não houve nenhum problema na vacina da AstraZeneca. O que aconteceu foi essa complicação, que a gente sabia que poderia existir, teve um impacto sem dúvida, são 80 pessoas, vidas perdidas no Reino Unido, pelo menos é o que a reportagem do The Sun mostra, e realmente, tendo o contexto de milhões de pessoas vacinadas e o risco que a gente sabia, provavelmente é possível que seja, né, pelo menos é o que as investigações têm apontado, e vão resolver do ponto de vista judicial, como é, filosófico até, né, é o risco, debater essa questão da ciência, que a população tem que saber, da mesma forma que acontece com a cirurgia, né, eu tenho que explicar o risco, qual o benefício, a pessoa vai ponderar os dois e tomar a decisão, né. No contexto da vacina da Covid, é um tema
quase vencido, porque se a própria farmacêutica tirou do mercado, ninguém vai tomar mais essa vacina, né? Não está mais fabricando, né? E as outras vacinas venceram essa disputa, não tem dúvida nenhuma. A Pfizer, a Moderna, a grande revolução da vacina do RNA, né? Mas sem dúvida nenhuma, a AstraZeneca, um dos maiores farmacêuticos do mundo, vão criar outras vacinas, vão desenvolver tecnologia. A ciência é isso, ela é dinâmica. Algumas vezes tem disputas de tecnologias, uma vence em relação à outra, essa perdedora vai inventar ou vai replicar outros tipos de tecnologia que foi vencedora e vai continuar para sempre. E não é a primeira nem a última polêmica que a gente vai ver sobre efeitos colaterais de remédio, debate, riscos de cirurgia, risco de vacina. Isso sempre vai existir. A sociedade evolui dessa maneira, tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.